primeira leitura de hoje. Hoje tem nove, se eu não me engano, nove leituras e nove salmos. De 8 a 9. Então eu vou aqui pregar para vocês uma leitura ou duas, o tanto que eu aqui puder. Então a primeira leitura de hoje vem falar do começo da história do mundo, como foi criado o mundo. Então veja bem, Jesus, a gente às vezes quando nasce, cresce com a mãe, com os pais, não entendemos, às vezes pergunta como foi criado isso, como foi criado aquilo. Então quando a gente começa a ler as escrituras, começando do Gênesis, aí vem a explicação que a gente queria saber. Agora sim, a explicação é para os católicos, para os cristãos, que acredita na Bíblia, que crê na Bíblia. Não tem como um pagão, uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, ler a Bíblia e dizer que foi criado desse jeito. Não. Um diz que foi por macaco, como eu já vi falando, outro diz que não sei o quê. Cada quem com sua religião, cada quem com sua fé, com aquilo que acredita. Mas a gente que é católico, a gente crê em Jesus Cristo, na Santa Igreja Católica. Crê que foi Deus quem criou o mundo. Veja que cada dia Deus faz alguma coisa. Cada dia ele faz e diz que é bom. Cada vez que ele faz alguma coisa, Deus sabe que é bom. Jesus Cristo fez eu e você por final, a imagem e semelhança dele, de Deus. Então a gente somos bons. Mas porque a gente mata, porque a gente maltrata, porque a gente faz mal, porque a gente pratica o mal. Porque o mal existe e ele está aqui entre nós. Ele foi expulso do céu. Ele está aqui entre nós. Então ele existe. Então quando você crê nisso aí, você entende que você não é uma pessoa má. A verdade é que a gente se torna má por causa do desejo da carne e do mal que está aqui entre nós. Então cada vez que a gente, digamos que a gente não acredita em Jesus Cristo, não é que a gente em si não acredita, é claro, mas tem por detrás o mal. Repare como a humanidade, eu vou dizer assim, como o mundo fala para você que foi criado, nós foi criado de macaco, e aí nós foi transformando e dá aquela imagem por último. Mentira. Os pagãos, aquelas pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus. E o engraçado é que implanta isso nas mentes dos católicos, porque eles pegam e colocam na sociedade o reino de Deus, a Bíblia. Eles tiram a Bíblia e colocam o que eles querem, para implantar o que eles querem na cabeça da gente, para dominar eu e você. Mas a gente só se liberta, a gente não se domina quando por ele, não é dominado por eles, quando a gente entende que a gente é católico, que a gente tem um ponto pessoal com Cristo. Aí, meu irmão, minha irmã, você se libertou desse mundo, se libertou das mãos do inimigo, se libertou das mãos, vou dizer assim, das mãos dos governantes deste mundo. Quando você aprende isso, quando você entender isso, como foi criado o mundo, quando você começar a ler Bíblia todos os dias, comer a Bíblia, é comer, não é comer não, com boca, o modo de falar comer, alimentar, é todos os dias. Esse é o modo de comer a Bíblia. Enquanto a gente não aprender a comer a Bíblia todos os dias, que a gente se alimentar da palavra, que não só de pão vive o homem, e esse pão é o alimento que a gente come, físico,
mas sim a palavra de Deus, que está na boca de Deus. A palavra que está na boca de Deus é o livro dos santos, a Bíblia, os livros católicos. Então, quando você aprende a ler, você vai se descobrindo como foi criado o mundo, como é criado o mundo. Quando você lê a Bíblia, você começa a entender, começa a ter uma visão de viver com Cristo e é perto de Cristo. O interessante é que pouca gente entende que ser cristão, verdadeiramente cristão, quando aqui é cristão, católico, aqueles que é raiz. O que é raiz? É aquela pessoa que ao mesmo tempo que está ali pregando o evangelho, mas também está vivendo. Está tentando viver, está lendo a Bíblia. Essa pessoa é raiz. Essa pessoa, a tendência dela é crescer espiritualmente. Essa pessoa, é claro que pode adoecer, mas é muito difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre ela e com ela. E a tendência dela é a saúde. É a saúde. Vocês podem observar que tem muitos santos que cuidaram de doentes que contagiavam para outras pessoas, mas não conseguia pegar aquela doença. Então isso significa que aquela pessoa estava sendo totalmente de Cristo, em Cristo. Aquela pessoa estava vivendo verdadeiramente o Evangelho. Quando a gente descobre isso, a gente entendeu o significado de rezar, de seguir, de obedecer. Por quê? Porque a gente começa a obedecer a Cristo e ao mesmo tempo as pessoas em casa, os pais, as mães, e começa a entender a mulher que você está, ela clareia melhor as coisas, mais melhor que você, sabe mais o ponto de você, não é por aí não, que assim está errado, aquela pessoa está assim, então você começa a ir também, digamos assim, não é todo segmento, mas é uma forma de você estar com sua esposa, olhando o que ela está vendo ali, que ela está vendo algo que você não está vendo. A mesma coisa é o esposo. Às vezes está com o esposo, você tem o seu esposo e você não vai por ele. Mas porque ele disse aquilo, mas tem coisas que ele vê e você não vê. Aí você, porque serve Jesus Cristo, às vezes seu esposo não, mas tem coisas que seu esposo vê e é verdade. Então ele te clareia a tua mente. Então a gente passa a ver isso, esse detalhe. Não é que sempre vai seguir aquele esposo que é que bebe bebedeira, cachaçada, prostituição. Não. Você não vai seguir esse termo, mas você vai ver as verdades que ele fala. De vez em quando ele vai falar algo que é verdadeiro, que é de Cristo. Então você vai começar a entender que ali é de Cristo. Cristo falou com você através dele. Quantas vezes Jesus fala conosco através do nosso parceiro, da nossa parceira? Quantas vezes? E a gente não enxerga isso. Então, Jesus é desse jeito, dessa maneira. Então, quando você compreende que precisa ler a Bíblia, meditar. Agora, ler a Bíblia não pode ler a Bíblia, simplesmente ler por ler. Como você está lendo um livro de historinha, como você está lendo um livro de... Não. Quando você pega para ler a Bíblia, você tem que imaginar aquilo que você está lendo acontecendo. Digamos assim, Moisés abriu o mar vermelho. Você imagina aquela cena na sua mente. Moisés abriu o mar vermelho com cajado. Pronto. Ali você vai entender o tamanho do poder que Jesus teve através de Moisés. Mas se você ler por ler, você vai ler, Moisés abriu o mar vermelho. Pronto. Não tem significado nenhum a palavra. Não tem poder nenhum aquela palavra. Mas é diferente quando tem poder, quando você analisa. Elias ficou, acho que foi Elias, se não me engano, foi enterrado, se não foi Elias. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Então você imagina, aquele homem na barriga do peixe, 3 dias, 3 noites, e não morreu. Como é que explica? Como é que ele passou nos dentes dos peixes sem ser mastigado? Você imagina isso. Então você começa a ter uma visão maior. Que a graça de Deus, o poder de Deus é grande.
Ao ponto de chegar, você está na barriga do poço 3 dias. E 3 noites não morreu. Estão compreendendo?